Bora pra análise do 7º episódio da 3ª temporada de The Mandalorian, intitulado Os Espiões. Então bora examinar todas as referências, pontos importantes e desenrolar da trama. Lembrando que esse vídeo terá spoilers, então desse ponto em diante é por sua conta e risco. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia e quer acompanhar nossa cobertura completa da série, já se inscreve no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Bom, vamos lá que tem muita coisa pra gente conversar hoje. O episódio é dirigido por Rick Famuyiwa, que já conhecemos das temporadas passadas e que, assim como a Bryce Dallas Howard, sempre manda muito bem na direção. Tanto que ele também dirigiu o 8º e último episódio dessa temporada, que estreia na semana que vem, o que já nos dava a entender que esses dois últimos episódios funcionariam como um arco para o clímax da temporada. Até aí nenhuma novidade, né? Já que todas as temporadas de The Mandalorian seguiram o mesmo padrão narrativo, contando com diversas pequenas missões e quests ao decorrer da temporada, culminando em um grande season finale dividido em 2 episódios. Por coincidência, sempre marcados pela aparição do antagonista Moff Gideon. Sendo assim, bem no comecinho desse capítulo, temos o retorno do Dito Cujo, se encontrando virtualmente com sua espiã, Elia Kane, nos níveis baixos de Coruscant, que aliás estavam lindíssimos e lembraram muito a estética cyberpunk de Blade Runner. Moff Gideon, que inclusive aparece com um visual bem diferente do que estávamos acostumados, cabelinho na régua e sem o seu tradicional bigodinho. Até parecendo tá mais novo, né? Até fiquei uns minutinhos tentando ver se ele tava rejuvenescido digitalmente, já que ele mexe tanto com clonagem que de repente ele poderia até ter um tipo de tratamento que o deixasse mais jovem e até mais forte fisicamente, ou até mesmo ser um clone dele mesmo, já que mais tarde ele passa por um corredor cheio de tanques que contém vultos cujas silhuetas parecem muito com a dele, mas eu vou falar disso mais pra frente. De qualquer forma, Gideon aparece se reunindo com diversos imperiais de alta patente no que foi chamado de Conselho das Sombras, que era uma organização secreta criada pelo almirante Gallius Rex 5 anos após a Batalha de Yavin. Detalhe para esse corredor com portas de escudo que lembrou demais a Ameaça Fantasma. Entre os integrantes dessa reunião estavam Gilad Pellaeon, que era um oficial imperial que servia ao grão-almirante Thrawn até o momento de seu desaparecimento durante o cerco de Lothal. Pellaeon inclusive cita o Azulão e segue aguardando seu retorno, algo que graças a Star Wars Celebration sabemos que está prestes a acontecer. Vemos também Brandon Hux, o pai do General Hux da trilogia sequel, que é interpretado por Brian Gleeson, irmão do ator Domhnall Gleeson, que viveu o General Hux nos filmes. Brandon foi o comandante da Academia Arcanis e também foi peça vital para o início da Primeira Ordem, que aliás tem sido muito referenciada nessa temporada, mostrando como de fato essa organização teve seu início e viria a se tornar a potência que conhecemos em Despertar da Força. Durante essa conversa, Moff Gideon infere que Hux está muito interessado na clonagem e cita o Projeto Necromante, o que nos leva a crer que se trata do plano de conseguir trazer o Imperador Palpatine de volta à vida através dos Strangecasts representados por Snoke, fazendo com que tanto Thrawn quanto Moff Gideon tenham algum tipo de responsabilidade no infame retorno de Darth Sidious, o que nos faz pensar se a bendita explicação para a frase "de alguma maneira Palpatine retornou" finalmente será desenvolvida na próxima temporada de The Mandalorian. Lembrando que isso já vem sendo trabalhado desde a primeira temporada com o interesse de Moff Gideon em Grogu e na segunda temporada com os experimentos de Dr. Pershing em Nevarro. Já no núcleo mandaloriano do episódio, acompanhamos o tenso encontro entre os Filhos do Olho e a frota de Mandalorianos Flex da Bo-Katan, deixando no ar se eles vão fazer o que os Mandalorianos sempre fazem, que é sair na porrada ao primeiro sinal de discordância. Spoiler, isso acontece, mas mais pra frente. Enfim, os Mandalorianos conseguem colocar suas diferenças de lado e concordam em trabalharem juntos para atingir seu objetivo em comum, a retomada de Mandalore. Bo-Katan mais uma vez traça um plano para levar uma equipe até a Grande Forja e estabelecer um perímetro seguro para que o restante da tropa pouse em segurança, formando uma espécie de Vingadores com mando
Paz Vizsla, Armeira, X-Wolves, Koska Reeves e Grogu. Inclusive, nosso pequenino recebeu um belo upgrade em sua armadura barra bercinho voador. Mais cedo, Greef Karga revela que os mecânicos anzelianos conseguiram reconstruir o IG-11 e retiraram seu circuito de memória, o transformando em uma espécie de Hookbuster para o Grogu, que agora se chama IG-12. E o mais legal é que isso vem com um sistema de som com duas palavras, sim e não, o que rende uma dose de alívio cômico muito bem-vinda para o episódio e também mostra que o Grogu realmente entende o que todos falam e agora consegue se comunicar através dessas duas palavras. Quer dizer, às vezes, né? Chegando em Mandalore, Bo-Katan e sua equipe se deparam com alguns Mandalorianos que seguiram no planeta mesmo após a Noite das Mil Lágrimas, e um deles é justamente o Skinny Pete, de Breaking Bad. Foi muito da hora ver ele aqui. Durante o trajeto até a Grande Forja, descobrimos o que de fato aconteceu entre Bo-Katan e Moff Gideon, fazendo com que o Darksaber ficasse na posse do vilão. Acreditava-se que o Império havia destruído Mandalore como uma forma de exemplo para o restante da galáxia, mostrando o que aconteceria com planetas que desafiassem o Império, mas Bo-Katan revela que para evitar o extermínio total de seu povo, ela se rendeu a Moff Gideon, concordando com um cessar-fogo e entregando a ele o Darksaber. Essa foi uma medida desesperada de Bo-Katan para tentar salvar seu povo, mas obviamente acabou indo por água abaixo, já que Moff Gideon a traiu, como se esperava. Não foi uma das escolhas mais inteligentes da Bo-Katan, né? Mas mostra o quanto ela se importa com seu povo e estava disposta a sacrificar tudo o que possuía para protegê-los. Como ela mesma disse, Mandalore sempre foi poderosa demais para qualquer inimigo derrotar, mas sempre foi a divisão entre os próprios Mandalorianos que os atrapalhava. Também tivemos uma cena muito interessante entre o Mando e a Bo-Katan, onde a gente vê que ela se culpa por tudo o que aconteceu e tem dúvidas sobre sua capacidade de manter seu povo unido, dizendo que a única coisa que ela tem para unificar seu povo é o Darksaber, o mesmo pensamento que ela já teve desde que perdeu o sabre para Gideon. O Mando, por sua vez, fala uma coisa muito interessante, que o Darksaber não significa nada para ele ou para sua tribo, mas o que importa é a honra. E essa é a palavra-chave aqui. Durante toda a história dos Mandalorianos, foi isso que sempre os moveu e fez com que eles se tornassem conhecidos pela galáxia. E é esse o verdadeiro motivo pelo qual os Mandalorianos deveriam seguir a Bo-Katan. Não apenas por um sabre ou por um título, mas sim através das ações que são tomadas como exemplo e que evidenciam o seu caráter de liderança. O que coloca o Mando não na posição de liderança como muitos de nós esperávamos e até desejávamos, mas numa posição de suporte, como um tipo de braço direito ou até mesmo um general ao lado da Bo-Katan como a líder. E sim, eu sei que esse aspecto da série tem gerado muita discussão entre nós, já que é estranho a gente se acostumar com a ideia de que o protagonismo da temporada e até mesmo da série tenha tomado outros rumos. E isso é algo que até foi comentado pelo próprio Rick Famuyiwa, que não é só um diretor, mas também se tornou um produtor executivo da série. A própria história de The Mandalorian deixou de ser sobre um Mandaloriano e seu jovem companheiro e se expandiu para uma história sobre o povo mandaloriano como um todo, o que não deixa de ser um pouco triste, né? Já que a gente se apegou tanto ao Mando, Grogu e a sua jornada juntos, que faz ser difícil a gente se acostumar com essa nova dinâmica. Mas eu vou deixar pra gente conversar sobre isso mais a fundo assim que a série terminar, porque eu acho que esse é um papo que vale a pena ser tratado com mais profundidade. Ainda a caminho da Forja, vemos X-Wolves e Paz Vizsla saindo na porrada por causa de uma partida, de uma mistura ali de xadrez e batalha naval, que parece ter naves como peças se movendo através de saltos no hiperespaço ou coisa do tipo. A briga acaba sendo separada pelo Grogu, e o Mando diz que ele definitivamente não aprendeu isso com ele, mostrando que os ensinamentos Jedi de Luke Skywalker ainda estão bem frescos na cabeça do pequenino, evitando o conflito a não ser que ele seja inevitável. A nave dos Mandalorianos acaba sendo atacada por uma criatura gigantesca e misteriosa. Eu não consegui identificar qual era a espécie, mas com certeza não era o mitossauro, que inclusive tá pela região e eu acredito que possa ser o grande trunfo na batalha final da temporada. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso e tô deixando aqui em cima. Eles eventualmente chegam até a Grande Forja, mas são surpreendidos por
contra um batalhão de Dark Troopers de nova geração, que são humanos e possuem armadura de Beskar, com um visual bem interessante e remanescente dos supercomandos de Gar Saxon. Mando e companhia são emboscados por Moff Gideon, que aparece voando de jetpack e com capacete irado e com chifres. Guarda esse detalhe que já vamos comentar sobre isso. Ele acaba comentando que os Dark Troopers têm ele dentro deles, deixando meio que implícito que todos são clones de Gideon, o que explicaria aquele monte de tanques que eu comentei mais cedo e mostrando que os experimentos de clonagem realmente se provaram bem sucedidos. Gideon também revela seu plano de construir um exército de clones com armadura mandaloriana e tomar a galáxia. E onde é mesmo que a gente já viu isso? Begun. The Clone War has. Ah, é verdade, é daí mesmo. Mando acaba sendo levado para o interrogatório e Bo-Katan abre caminho com Darksaber para que o restante consiga fugir. Contudo, isso só é possível graças ao sacrifício heróico de Paz Vizsla, que consegue dar conta de um batalhão inteiro de Dark Troopers, mas acaba sendo morto por 3 guardas pretorianos, que também estão trajados com armadura mandaloriana. Outro rumor que acabou se confirmando. Eu achei que a cena funcionou muito bem e foi um final bem digno para esse personagem que foi crescendo ao longo das temporadas, o que abre caminho para que a gente tenha mais uma cena de luta no próximo episódio envolvendo os guardas pretorianos, o que com certeza é uma promessa de muita ação. Esse episódio entregou muita ação e conseguiu preparar o terreno para um season finale grandioso e de tirar o fôlego, exatamente o que essa temporada estava precisando. Mas uma coisa que me deixou muito encucado foi justamente o título do episódio, que é Os Espiões. Como sabemos, os títulos dessa temporada têm sido geralmente dúbios, podendo ser atribuídos a mais de um personagem e tendo mais de um significado, como por exemplo o episódio 3, que é intitulado O Convertido e poderia servir tanto para o Dr. Pershing quanto para Bo-Katan, assim como Elia Kane, o que abre espaço para a gente especular que o título do episódio não se referia apenas a Elia Kane, que aparece no começo do episódio, mas possivelmente a alguém entre os Mandalorianos, o que nos leva aos benditos chifres no capacete de Moff Gideon, que lembram muito os chifres usados por Gar Saxon em Clone Wars, que vamos lembrar acabou se aliando ao Império logo depois do cerco de Mandalore. Outra personagem que também usa chifres no seu capacete é justamente a Armeera, que por muito tempo eu suspeito que possa ser, na verdade, a Rook Kast, uma Mandaloriana que atuou ao lado do Gar Saxon durante o final das Guerras Clônicas, e isso poderia explicar muita coisa, mas a gente vai falar disso no próximo vídeo. E falando em retomar Mandalore, a FanLab me mandou esse Darksaber Black Series da Hasbro, então fiquem de olho porque em breve aqui no canal a gente vai ter um unboxing completo sobre esse sabre maravilhoso. E se você quiser garantir o seu, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo um link pro site da FanLab, onde você vai encontrar muitos produtos incríveis, tanto de Star Wars quanto de outras franquias da cultura pop. Eles têm colecionáveis, Funko Pop, itens de decoração, camisetas, roupão, tem tudo lá. Então dá um pulinho no site da FanLab para poder curtir a série The Mandalorian no estilo. E já que o assunto é The Mandalorian, vou deixar aqui nossa playlist com todas as nossas análises das temporadas passadas, além do nosso vídeo mais interessante sobre o assunto. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way!